Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um dia de glória, mais um dia de vitória, mais um dia que Deus nos concede para a gente falar um pouquinho da sua palavra. Estou com a garganta um pouquinho inflamada, mas eu quero deixar uma mensagem para você que está lá em 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 27. Fala sobre o rei passando na rua e duas mulheres pediu socorro a ele, o rei. E o rei olha para elas e fala: o que eu posso fazer por vocês? Se Deus não nos ajudar, nada posso fazer. Bem, amados, essa mensagem é para o dia de hoje de nós. Tem momentos, situações de nossas vidas que, se Deus não nos ajudar, ninguém pode nos ajudar. Nem patrão, nem pastor, nem familiar, somente Deus. Tem coisas que somente Deus pode reverter o quadro. Para você entender esse versículo isolado, você tem que ler um pouquinho antes. Você vai ver que o contexto desse versículo fala sobre o ataque do rei da Síria contra o povo de Deus, Israel. A Síria, que estava atacando Israel, é aquele exército onde nós conhecemos aquele homem que era um dos soldados do rei da Síria, chamado Naamã, que teve lepra. E conforme a sua lepra, o rei da Síria enviou cartas para o rei de Israel, dizendo: olha, eu estou mandando um dos meus soldados até aí para falar com o profeta, porque eu sei que aí tem um profeta que é homem usado por Deus, e talvez ele consiga curar o meu soldado. O rei de Israel disse: não, isso aí é pegadinha, ele está querendo nos atacar, é um pretexto para ele entrar. Por quê? Porque o rei da Síria, a todo momento, atacava Israel. Não somente Israel, mas outros territórios. O rei da Síria, ele era um conquistador, ele fazia guerra para conquistar os territórios. E por várias vezes o rei da Síria tentou atacar Israel. Porém, o profeta Eliseu, toda vez usado por Deus, falava: olha, o rei da Síria vai vir por esse caminho. Outra vez, o rei da Síria vai vir por esse outro caminho. E todas as vezes Israel se livrava. Porém, a atitude de Israel, o profeta constantemente chamava a atenção deles. O povo de Israel, o povo de Deus, constantemente saía dos seus caminhos. Virava para a direita, virava para a esquerda, se misturava com o mundo, fazia coisas que não agradavam a Deus. Constantemente estava pecando, desobedecendo à ordenança de Deus. E o profeta a todo momento falando: olha, se arrependa, para com esses maus caminhos, porque vai ter um dia a qual Deus vai se cansar, a qual Deus vai permitir com que venha algo sobre a nossa vida que é resultado disso que vocês estão fazendo na sua vida. Todo momento Deus está te convidando para você se santificar, parar com esses maus caminhos, parar com esses vícios, parar com essas falsas amizades, parar com essas atitudes, pensamentos errôneos, e vocês não aprendem. E aí Deus permitiu com que houvesse naquela época uma fome tremenda, onde não tinha, você poderia ter dinheiro, mas não tinha o que comer, não tinha o que comprar. Era uma tragédia praticamente mundial. Estava uma fome, uma escassez de alimento, de água, aonde não tinha. Por mais que você fosse rico, por mais que você tivesse condições financeiras, não tinha onde comprar alimento, não tinha onde comprar água. A ponto de as pessoas pegarem os seus filhos, matarem o seu filho para poder se alimentar, para que elas não pudessem morrer. E foi justamente nesse episódio desse versículo que eu acabei de ler, que o rei passando na rua, o rei de Israel passando na rua, duas mulheres chamaram o rei: rei, me ajuda aqui. E o rei respondeu: o que eu posso fazer nessa calamidade que estamos vivendo, nessa tragédia, nesse sistema falido que nós estamos vivendo aqui? O que eu posso fazer? Se Deus não nos ajudar, quem mais poderá nos ajudar? E aí aquelas mulheres pegou e falou: olha, atenta para a nossa ordenança, pelo nosso pedido. E a mulher explicou: olha, ontem eu e essa outra mulher, uma mulher comentando com a outra, eu e com essa outra mulher combinamos de matar nossos filhos para nos alimentar. Ontem eu matei o meu filho e nós comemos, e por essa razão que nós estamos vivas. Por hoje, chegou a vez de matar o filho dela, mas ela escondeu o filho dela. E aí, ela não cumpriu com a ordenança. Bem, amados, se a gente para analisar uma mensagem dessa, o que será que Deus quer nos mostrar com uma mensagem que até nos dias de hoje é repugnante?
Uma mensagem onde uma mãe mata o seu próprio filho para se alimentar porque a escassez está tamanha, onde não tem alimento e precisa comer o próprio filho para poder sobreviver. Por que Deus deixa uma história dessa? Bem, Deus deixou essa história para que a gente pudesse ver até onde chega o ser humano, até onde chega a depravação, a decadência do ser humano, de chegar num ponto onde ter que sacrificar o seu próprio filho para poder se alimentar. E por que chegou nessa situação? Foi justamente por algo que eu já falei. Eles se afastaram dos caminhos do Senhor. O povo constantemente vinha se afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor. Vinha pecando, vinha fazendo tudo que não agradava a Deus. E Deus sempre dando oportunidade, chance. Deus sempre dando ordem, falando através de pregações dos profetas, do povo dele. Mas mesmo assim o próprio povo dele não se arrependia e vivia nos seus maus caminhos, enganando a si mesmo, fingindo ser algo que não é, fingindo uma santidade que não tinha. E por essa razão que Deus permitiu chegar nessa situação. Nos dias de hoje não é muito diferente. O povo esquece de Deus facilmente. O povo prefere viver uma vida de modas desse mundo, agradar a amizades, viver de ostentação, mostrando para as pessoas, querem agradar as pessoas, querem mostrar uma falsa aparência para as pessoas, porém não estão preocupados com o que Deus vai pensar, não estão preocupados com o que Deus vai fazer na vida deles. Existe consequência de todos os atos. E o povo dessa forma. É muito mais fácil culpar o pastor, é muito mais fácil culpar a igreja, culpar a família, culpar o patrão, culpar o vizinho, e menos olhar para o espelho e dizer, o erro está em mim, eu preciso mudar. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção lá em Efésios 3. E por que essas bênçãos não chegam na minha vida? Algo está de errado. E o erro muitas vezes está em nós. Mas nós preferimos fazer como Adão e Eva, culpar um ao outro. Não foi ela, não foi a cobra. E é jogando sempre a culpa para as pessoas, e Deus sempre nos alertando, saia desses maus caminhos, saia dessas atitudes, para que coisas piores não aconteçam na sua vida. Até que chegou um momento que Deus permitiu com que o rei da Síria invadisse Israel, queimasse tudo, quebrasse tudo, pegasse as pessoas como escrava, no momento mais crítico, mais cruel, onde as pessoas precisavam de Deus, onde a escassez de alimento e de água estava tremendo, não tinha onde comprar, não tinha onde colher, não tinha onde pegar para sobreviver. Somente Deus. E mesmo assim, sabe o que o rei de Israel fez? Ao invés de se arrepender e ver que, olha, eu errei, eu pequei contra Deus, as minhas atitudes não têm agradado, Deus tem me falado constantemente, mas eu tenho fugido do chamado de Deus, ele preferiu culpar o profeta. O rei de Israel falou assim, se eu encontrar com esse profeta, ele vai pagar, porque várias vezes ele profetizou que isso aconteceu, então isso é culpa dele. Ao invés de pensar que Deus estava orientando, utilizando o profeta, ou até mesmo uma mensagem como essa, para mostrar que coisas piores podem acontecer se você não se arrepender, se você não voltar para os caminhos do Senhor, se você não entregar a tua vida para Jesus. E as pessoas muitas vezes querem culpar o pregador, a mensagem, a igreja, menos ela. Reflita sobre essa mensagem. Segundo Reis, capítulo 6. Lê com carinho. Com a paz, Deus abençoe sua vida.